Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en portugais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Jean-Willim Bonzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-Willim Bonzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Assim oremos. Amen. Amém. Voudrais vous asseoir s'il vous plaît. Podemos assentar, faz favor. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct de Facebook. Eu saúdo todos os irmãos que nos acompanham através do Facebook. Nous sommes tous na continuité à Testament à David. Estamos na continuação do testamento do David. Nicolonion Sonazali qu'on rappelait bien pourquoi tous autres à Testament à David. Todos os dias eu faço lembrar o porquê estamos a pregar o testamento do David. Je crois partir à lobby Nangolo Nzambe tous allons na service et à délivrance parce que nous voulons aussi voir le royaume. Il y a Christ na bomo na biso. Creio que a partir da manhã teremos algumas libertações, porque queremos ver também a vida do Cristo nas nossas vidas. Na lingina sala rappel moko muke, mendenge na teya kite je fais un rappel d'une autre manière. Gostaria de fazer uma repetição, mas não é da forma que eu preguei, mas de uma outra forma. Avant Israël azwa roi. Antes de Israel conseguir rei, bazalaki na temps ya ba juge. Tinham tempo de juízos. Écriture lobby, a Escritura confirma. Na temps ya ba juge mutu na mutabanda sala makambo ndenge alingi parce que roi azalaki te. No tempo dos juízes, cada andava segundo o seu coração, porque não havia rei. C'est-à-dire que soki roi aza, isto é, basta de ter rei, il y a l'ordre. A ordem. Amém. Il y a la connaissance. Há o conhecimento. E makambo nyonso tambola na mulongo po roi aza. E todas as coisas andam com ordem porque há a presença do rei. C'est que liboso roi azala. Isto é, antes de ter o rei, cada fazia segundo o seu coração. Bandeko. Irmãos, autrefois on conduisait les chars comme un fou, mais aujourd'hui nous avons compris la responsabilité des ministères, de l'enseignement, de la parole, de l'église. Voilà pourquoi il y a côté à l'école responsable pour que les gens comprennent et l'on connaît les tontimes. Antigamente dirigíamos o carro como se fossem loucos, mas hoje, tendo a responsabilidade, pregamos de uma boa forma também. C'est-à-dire évangile tondimi. Isto é, o evangelho pela qual nós aceitamos é para tirar as pessoas no tempo do juiz e fazer entrar no tempo do rei, e este rei é o Jesus Cristo. O homem não pode andar segundo o seu desejo. O homem não pode se dirigir segundo a sua vontade. E acolhi alguns irmãos que vieram pregar-me como que a igreja deve ser dirigida. Eu ouvi
Pregar Mateus disse, vou-vos fazer algumas perguntas. Potozali suna tanga bashishte. Porque nós estamos mais no tempo dos Jesus. Esse bokoki kolekisanga église moko na Bible. Será que pode mostrar-me uma igreja na Bíblia Oyo kambama na bato 5, 10, 15. pela qual foi dirigida pelos 5, 15, 20 pessoas? Nabi oui église ya Antioche. Disseram que sim, a igreja de Nabi Antioquia. totanga. Vamos ler. Na église ya Antioche zaki na ba prophète na ba docteur. Na igreja de Antioquia havia doutores e profetas. Nabi wala kokambate. Isso não é dirigir. C'est comme tokolo ba na assemblée ya Kikwiti. Podemos dizer, Olá, na profeta, Assembleia olá, do pastor. Santo de hoje, Olá, ainda o temos Cambate. profetas, pastores. Bola kisanga mosusu. Mostra-me outro. Kasi nga aza na mutuna. Mas eu tenho uma pergunta. Botenga bolobi ki ancien aza ministre. Pregaram-me dizendo que ancião é ministro. Kasi Paul tanga azobisa Timothée tia ba ancien na Éphèse. C'est que ba ministre nde fallait bakoma ba ancien. quê? Pourquoi atikaki nombre ya bato ebele batia ba ancien atikaki Timothée ye moko? Mas por que o Paulo diz ao Timóteo de colocar os anciãos nas igrejas? Quer dizer, os anciãos são ministros. Kasi pourquoi atikaki te que yo tia ancien mais atikeli Timothée responsabilité? Por que não deixou todos colocar, estabelecendo os anciãos, mas apenas disse ao Timóteo para colocar os anciãos? Na bakisi na Crète atikaki Tite comment? E na Creta também deixou o Tito. Por quê? Bokoki ko répondre nga? Podem responder. Naza na chair. Estou aqui no altar. Moko répondanga te. Ninguém conseguiu responder. Pourquoi vous voulez fabriquer des docteurs? Eu disse, por que vocês querem fabricar C'est que doutrina? nous condamnons les amoutoises à la chef moko suprême d'église. Mais église eza na mulongo nzambe atika parce que wana eza roi. Quand je parle du roi, je parle de l'enseignement, je ne parle pas d'un homme naturel. O que nós condenamos quando as pessoas fabricam as coisas na igreja, mas que nós queremos que haja um rei, porque este verdadeiro rei é o Senhor Jesus Cristo. Só que Jean Oli aza contrôlé te, Maurice aza contrôlé te, Shaul aza contrôlé te, Moïse aza contrôlé te, Tishik aza contrôlé te. Toza na tango ya ba juge. Eza na motei, il faut dans la nase ya kokambama parce que c'est ça le temps du royaume. Se o João ele não foi controlado, o Maurício nunca foi controlado, o Shaul é também a mesma coisa, o apóstolo Massamba, quer dizer, ainda estamos no tempo dos juízos. Nateyaki na conférence moko ezalaki monene nayebisi bango nalobi nga nalekisa vi na nga moma na mission mais na comprendre que mission esalaka moto eloko te epambolaka moto te soki nzambe apamboli moto te. Eu preguei numa conferência dizendo, passei toda a minha vida nas missões, mas entendi que a missão não abençoa alguém, não exalta alguém, senão Deus abençoa. Nzambe apesi nga liteya. Deus me deu um ensinamento. Naza na mboka moko na Bunia. Estava lá em Bunha. Batindaki biso mpona kotia ordre. Nos mandaram para colocar a ordem. Pasteur mo yebisi nga mosakoli ya mbongo eza te. Um pastor me disse, o profeta, aqui não tem dinheiro. Tokende. Vamos Nani me embora. ba ambassade. Mas aqui tem almas, não vamos. Na akei. Eu fui. Ya akei sima nzambe apamboli. E ele foi, depois Deus abençoou-me. Na yo comprendre que Daí compreendi que eloko epambolaka moto. o que abençoa uma pessoa Eza église ya bato ebele te. não é a igreja de uma multidão, Eza mpe Angola te. mas também não é Angola. Nzambe apambolaka moto ntango alingi mpe na esika alingi. E Deus abençoa alguém quando quiser e onde quiser. Lelo nazalaki na besoin nalakisa bino bokonzi lokola molongo nzambe atia na kati ya liteya. Eu gostaria hoje de vos dizer, mostrando que o reino, como a ordem que Deus colocou dentro do ensinamento. Bolimbisa ngai soki nazoteya napesa batémoignage ebele te. Perdoa-me, quando eu prego, não gosto de dar tantos testemunhos. Nateyaki na église na biso na Afrique du Sud. Preguei na nossa igreja na África do Sul. na lembi. Depois de pregar, cansei-me. Nasuka nayebisi bango moto afutanga te. No fim, disse que ninguém me paga. Bosomba instrument, Compro instrumentos bosomba bongala kei. e compro isto, mais aquilo, eu vou-me embora. Mais na nsima nzambe apamboli nga. Mas depois, C'est une Deus abençoa. expérience que je fais avec É lui. uma experiência que eu fiz com meu Deus. C'est-à-dire royaume, Isto é o reino. c'est l'ordre. É a ordem. Royaume, Amém. O reino c'est la discipline. é a disciplina. Royaume, O reino c'est le commandement. é o mandamento. Royaume, O reino c'est la doctrine. é a doutrina. Amém. Ici, je parle aux gens qui ont fait l'expérience avec le Seigneur. Aqui eu falo nas pessoas que já fizeram a experiência com o Senhor. C'est-à-dire, ceux qui roisent, Isto é, basta de ter o il rei, y a l'ordre. a ordem.
Só que tozali sanga ya basantu, c'est-à-dire Isto é, se na verdade somos a Assembleia dos Santos, isto eza é, place ba juge ba kokamba te, il faut mokonzi akamba, mokonzi ezali te. é onde que os justos não podem dirigir. É preciso o rei é o ensinamento. Tant nazolo ba église, c'est-à-dire elingi oloba te ke docteur Maurice alali ka bwala muki tosala boye te. Oyo ekamba ezali te ya muto ya zawana azali ko respecter lite ya po lite ya nde kambaka mena nzela yango. Quando eu falo da C'est très igreja, important. não o doutor Maurício acorda e diz, vamos dirigir. Não, que quem dirige é o ensinamento, que é a pregação. Na habitação mutu yoso ayokinga. Não sei se todo mundo entendeu. Mosakoli oteyaka biso basetso kasi oyeli su na bokonzi mpo ya nini. Constant amer. Beaucoup de gens ont écouté le message, ont accepté l'évangile, mais qui ne vivent pas l'évangile. On a compris que le royaume, ça devient comme la récitation, mais ce n'est pas la vie. Alors que Christ nous a envoyés pour que cet évangile devienne le royaume, les rois dans nos vies. E vai perguntar ao profeta, cada vez nos prega os 7 selos, mas hoje é o reino. Mas por quê? Porque quero que este reino tornasse a nossa vida. 1er roi, chapitre 2. Dos Reis, capítulo 2. Verset 2, verset 2 jusqu'au 4e. Versículo 2 até 4. Et nous allons toucher 2 Samuel, chapitre 23, verset 2 jusqu'au 5e. Rapidement. Rapidamente. Je m'en vais par les chemins de toute la terre. Oui. Fortifie-toi et sois un homme. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser homem. S'il vous plaît, papa, utilise la traduction d'Herbie. Si quelqu'un a la traduction Por favor, a versão. Je veux qu'on lise la traduction d'Herbie, parce que je vais m'en servir de ça. Traduction d'Herbie. Il y a quelqu'un qui a la traduction d'Herbie. Ok. Prenez la traduction d'Herbie. Traduction d'Herbie. Je vais lire ça. Tradução da. Allons-y rapidement. 1er roi 2, 2, 4. Papa, tout gagné ton. Je m'en vais les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Ser forte, pois, e porta-te como um homem. Et prends garde à ce qui doit être observé devant l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses statuts. Attends. En gardant quoi? Guardando seus estatutos. Statut. Après? Depois, Et ses commandements, Commandement. os seus mandamentos, et ses ordonnances, Ses ordonnances. os seus et preceitos ses témoignages. Ses témoins. e os seus testemunhos. Comme il est écrit dans la loi de Moïse, Merci. afin que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Merci. Merci bien. Como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizer e por onde quer que fores. 2 Samuel chapitre 23. Traduction d'Herbie. J'ai besoin de ça. 2 Samuel chapitre 23. Segundo Samuel, capítulo 23. Papa, commence par le premier verset. On gagne du temps rapidement. A partir do seu versículo primeiro. Et ce sont ici les dernières paroles de David. David, fils d'Isaïe, a dit: et l'homme haut placé, loin de Dieu de Jacob, et le doux psalmiste d'Israël a dit. São estas as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz ao homem que foi exaltado e ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. L'Esprit de l'Éternel a parlé en moi, et sa parole a été sur ma langue. O Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está na minha língua. Le Dieu d'Israël a dit, le rocher d'Israël m'a parlé, celui qui domine parmi les hommes sera juste, dominant à la crainte de Dieu, et il sera comme la lumière du matin, quand le soleil se lève, un matin sans nuage, par sa clarté l'heure le temps tendre de la terre après la pluie. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, será como a luz da manhã ao sair do sol. Da manhã sem nuvens, quando depois da chuva
pelo resplendor do sol, a erva brota da terra. Quoique ma maison ne soit pas ainsi avec Dieu, Voilà. cependant, il a établi avec moi une alliance éternelle, Amen. à tous égards bien ordonnée et assurée, car c'est là tout mon salut et tout mon plaisir, quoiqu'il ne la fasse pas germer. Voilà. Pois não é assim a minha casa para com Deus, porque estabeleceu comigo pacto interno, em todo bem ordenado e seguro. Pois não fará Ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo. Mais les fils de Bélial sont tous comme des épines qu'on jette loin, car on ne les prend pas avec la main. Merci. Et l'homme qui les touche se munit d'un fer ou d'un bois de lance, et ils seront entièrement brûlés par le feu sur les lieux mêmes. Merci. Porém, os ímpios todos serão como os espinhos, que se lança fora, porque não se pode tocar neles. Mas qualquer que os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. Gostaria que o Senhor Je vous en prie, acrescente a explicação nesta leitura. beaucoup d'attention. Acompanha-me com muito cuidado, com Nous muita atenção. avançons parce qu'hier, aujourd'hui nous avançons. E avançamos porque ontem falamos bastante, hoje avançamos. Si je peux expliquer le testament, Depois de explicar o à testamento, partir de l'obit, on compte déjà le royaume. desde ontem já entramos no reino. L'andana très bien. Acompanha-me muitíssimo bem. David Malobaya Souka. David, com suas últimas palavras, Jamais le croyait ici David. escuta a coisa que diz Salomon plutôt. ao Salomão: Moi Nanda. meu filho, Il faut otambula na kobanga nzambe. deve andar ao temor de Deus, Obatela testament. guardando o testamento. Parce que lorsque simbi testament eza mobeko. Porque a coisa que aguenta, sustenta o testamento é a lei. Olanda statut, Acompanhar, guardando o estatuto, commandement, mandamentos, ordonnance, preceitos, témoignage. testemunhos, Oyo nzambe atiaki na kati ya mobeko na pela ye. qual Deus colocou dentro da sua Po lei, nzambe akokisa. para que Deus o cumpra. Ata na koenseigner navanda nano na moke. Mesmo que vou ensinar, vou assentar ainda ali. Lobi nasalaki démonstration ya généalogie ya Jésus-Christ. Ontem fiz a demonstração da geração de Jesus. C'est-à-dire, Isto é, David, roi. rei. Mwana na ye Salomon, O seu filho Salomão, roi selon le testament. o rei segundo o testamento. David ayebi ke ye mutu aza roi. David bem sabe que ele que é o rei. Tala place ebomi biso. Olha onde nós morremos. Naza ministre. Eu sou ministro. Naza ministère. Eu tenho ministério. Prophétie Motelobaka. É a profecia que tinha dito. Já me colocaram a mão. Mas não são suficientes. Mas não é suficiente. Naza mwana nzambe. Eu sou filho de Deus. Nateyama. Eu já fui pregado. Recoquité. Não é suficiente. David alobi oui. David disse sim. Il faut tosa mobeko. É preciso obedecer a Po lei nzambe akokisa. para que Deus o cumpre. Amém. Okoki kozwa promesse ya nzambe. Pode receber a promessa de Deus, Mais cela ne suffit pas. mas isso não é bastante, não basta. Okoki kozala na grâce ya nzambe. Pode ter uma graça divina de Deus, mas não basta Wana ainda. yebisa pasteur moko. Dia já falou um pastor, Ngolu. a graça Ekofungolelo ba porte. vai abrir as portas, Mais conduite na yo. mas a sua conduta vai fechar as portas. Koyeba koteya. Saber pregar Kosala ba miracle. e fazendo milagres Efungolelo ba porte. vai abrindo as portas, Mais bakangi yo na mwasi. mas foi pegando-la como uma mulher. Isso vai fechar as portas, porque não sabe À que part kozwa promesse, para além de ter a il y a aussi promessa, le chemin à marcher. há também o caminho para marchar perante Deus. Oyebeloko bomi biso. A coisa que nos mata, sabe? Prophétie elobaki. A profecia tinha Mas sabe dito, ele não. já oraram ao meu Mais favor. prophétie yango nazomona te. Mas esta profecia não cumpre. Mais moto abosani ke tia alekaki na prophétie. Mas o homem esqueceu que ao passar na Nzambe alobaki profecia, kaka te ke na kopambola. Deus não tinha dito apenas que Alobaki vou mpe faut abençoar. persévérer na Também prière. deve Il faut permanecer na éviter oração. distraction. Deve evitar a Kamo distração. lelo bato. Wana kutu nda makambo na bando te ya bino. Po yango nde na ye te ya bino. São as coisas que vou pregar, porque são essas coisas que eu vi pregando.
Eu vi pregando essas coisas do corpo carnais. namoni mutu avandeli Facebook Eu vi alguém assentado no 2 Facebook, heures 2 horas. avandeli télévision Na televisão, 2 heures assistindo 2 horas. mais losambo Mas oração, 30 minutes 30 minutos. naozela bilaka Mas aguardando pelas promessas. nous autres Este corpo, faiblesse fraqueza, paresse é a fraqueza. ça la discipline Sem a ata disciplina, nzambe alaki mesmo Deus o prometeu, osimba te nunca vai dar. ozanga alobi te po olobi mpenza eza makambo na oteya bi Amanhã não falta, porque são as coisas que vou pregar amanhã. koma bato ebele baobikela bokonzi ya Porque nzambe muitas pessoas não vivem o reino de Deus. losambo moke Uma pequena oração, distraction ebele mas com muita distração. nasala expérience Eu mo já fiz uma experiência. koteya malamu ekoki te Pregando bem não é suficiente, ngolu mas a graça. sikopo liboko ya nzambe eza likolo ya mutu Para que a mão de Deus seja estendida numa pessoa, il faut développer l'intimité é avec. preciso desenvolver a tua intimidade com Deus. Parce que oluka nzambe na baformule na yo te Porque não vai buscando a Deus com suas fórmulas. nehemi asambela Neemias Assembla. orou, me nzambe asalaki ka circonstance moko mas boye Deus fez uma circunstância. roi atali elongi na ye O rei viu o seu rosto azwi ngolu e achou a graça. ozwa ngolu na befort te Nunca terá me graça com nzambe esforços, akozwisa yo mas ngolu Deus vai fazer com que tu consigas. c'est-à-dire quand Dieu donne le message Quando Deus dá uma mensagem, esuffire te não basta. il faut nzela nini kotambola na É message wana. preciso ver o caminho que vai andando com esta mensagem. yoka Escuta, david ayebisi salomo David disse ao Salomão, mpo nazanga successeur te para não faltar sucessor, pour que je marque pas un successeur para não faltar um sucessor, yo il faut tosa nzambe tu deves obedecer a parce que Deus. dans les statuts Porque no estatuto, les statuts nous révèlent o estatuto nos revela les choses que Dieu a établies par son autorité. as coisas que Deus estabeleceu na sua autoridade. Et dans les commandements, E no mandamento, nous découvrons la volonté de Dieu que nous devons accomplir. nós descobrimos a vontade de Deus que devemos seguir. Dans l'ordonnance, Dentro dos preceitos, nous découvrons les principes de nós Dieu. descobrimos os princípios de Et Deus. dans les témoignages, No testemunho, nous voyons la pratique, nós vimos a la prática, révélation des choses a spirituelles. revelação dessas coisas. C'est-à-dire, Bokonzi, Isto é o rei. nous sommes la roi, Quem vai ser rei il faut respecter statut, commandement, ordonnance et témoignage. deve respeitar estatuto, mandamento, preceito e testemunho. Royaume et la continuité. O reino nunca vai continuar. Kaka posa mwana ya David. É porque és filho de David, não. Eza na ba principe nzamba tia. Mas tem princípios que Deus Il colocou, faut bato balanda pour royaume et monisama na vie ya bato. pela qual os homens devem seguir para que o reino manifestasse na vida das pessoas. Sinon te tokota na royaume. Bolimbisanga na yebi ke ba nationalité belé bazali awa et beaucoup de gens me suivent dans le monde. Je ne suis pas contre les Congolais. nous Mais j'ai sommes toujours contre dit les Congolais. que les Congolais ont un esprit à mutema mabe, balinga moninga matate, atombo mate. Omoni, so Os congolês têm esse coração de quando a igreja cresce, e ele já pegou na magia. Ata mama te kamikate na coin. Veja uma mamã que vende bolinhos lá no cantinho. Quando tiveram muitos clientes, Tala malão peut-être. olha, vê bem, vê Mafuta ya bem. bato. É esse olho Ata ali. mutatera makana. Veja quem vende Só carvão. ba client comme mingi. Basta de ter clientes. Vérifiez bien. Verifica Alona bem. mutu ya mutu. Talvez tenha lá a cabeça de Roda uma pessoa. aparecer. Muitos Mais mon perigosos. apparaît sur les na kati église. E esses perigosos. Les gens n'aiment pas les sacrifices. E os homens não N'aime querem o pas la sacrifício, souffrance, não querem o n'aime pas payer le sofrimento, prix, não querem pagar o n'aime pas le preço, chemin. Je vous não dis au nom du querem Seigneur o caminho. Jésus-Christ. Eu digo em nome de Cristo L'homme a Jesus. besoin de connaître le chemin voulu par Dieu pour qu'il réussisse. O homem precisa de saber o caminho escolhido por Deus para poder Et le diable ne vencer. te laissera pas. E o diabo nunca te Il va deixará. créer des distractions, E vai distractions, criando distractions. distração. Mais à la force de rester dans la présence du Seigneur, Mas o fato de permanecer na c'est presença alors do qu'on Senhor, saura le chemin voulu par Dieu. dali veremos o caminho escolhido por Deus. C'est pas facile, mais il faut payer les prix. Não é tão fácil, mas deve pagar um preço. Que le Seigneur vous bénisse. Amém. Oh, Bobo, il a mis une exhortation. Bon, une exhortation. Não quero exortação. Retournons dans le testament de David. Voltamos no testamento de David. Nous avons compris que Nós compreendemos que roi ya solo
o verdadeiro rei il faut l'accepter son statut. deve nos mostrar o estatuto de Il faut Deus. tomber un commandement. Devemos ver o Il faut tomber mandamento une ordonnance. e ver o Il faut preceito tomber un témoignage. e também o testemunho. Mais il nous avons séparé à David. Mas a coisa que me agrada, David, Attends le bima kamunyon so pas à Salomon. apesar de dizer todas essas coisas ao seu filho Mais il y a Salomão, une conclusion. Il y a une conclusion. mas e ele mesmo na sua conclusão, Il y a une conclusion. escuta a sua conclusão. Attends le bima kamunyon so pas à Salomon. Mais il y a Apesar une de conclusion. dizer todas essas coisas a Salomão, 2 Samuel 23. segundo Samuel capítulo Il y 23, a une conclusion. escuta a sua conclusão, já acabamos de Je vais ler. seulement rappeler ça. Gostaria de repetir apenas. Je suis dans le verset 3, 4. Estou no 5. versículo 3, 4, 5. Traduction d'Arbi dit E ceci. Davi disse o seguinte: Le Dieu d'Israël a dit, falou o Deus de le Israel, rocher d'Israël m'a parlé. a rocha de Israel me disse: Celui qui domine parmi les hommes sera juste, quando justo governa sobre os homens dominant à la crête de Dieu. e governa com temor de Il Deus, sera comme la lumière du matin. será como a luz da manhã Quand le soleil se lève, ao sair do sol, un matin sans nuage, ce sont da des choses manhã que sem mais nuvens par sa clarté, e l'herbe pelo brûle resplendor le do germe de sol la terre après la pluie. e a erva brota da terra depois da chuva. Vérifiez le verset 5. Verifica o versículo 5. Quoique ma maison ne soit pas ainsi. Pois não é assim a minha casa. David a dit que David sabia que roi, o rei abimaka lokola soleil du matin. saia como o sol da manhã. Personne abimi lokola soleil à matin. Quando sai como o sol Les da manhã, collecteurs à l'éclaircie sans nuage. e J'adore ça. deve ter resplendor sem nuvens. Mais ma maison, A minha c'est casa pas ainsi. não é assim. Ça dit David dans son comprendre que David compreende que mokonzi ya solo o verdadeiro rei oya kobima sans nuage que vai sair sem nuvens, lokola soleil ya matin como o sol da ye manhã, moko David e ele mesmo, David, akokai kozala yango te. não podia ser este rei. Sikoso yo David okoka kozala Se yango te. você rei não, Bom, Salomão. e o Salomão teu filho Azo será. comprendre que même Salomon peut Compreendeu que mesmo o Salomão akozala roi yango ya solo não te. será esse verdadeiro C'est rei. que roi ya solo Esse é o verdadeiro rei. ntango akobima Quando vai sair, manuage nyonso ekolimwa todas as nuvens vão mpe akobima lokola desaparecer. moi E vai sair como o sol. ntango akobima E ao sair, mabele a terra ekobimisa milona vai brotar a Parce sua que o roi semente. Porque o rei saiu. me ndako na nga Mas na minha casa Ezalaki yango te. não é assim. David bo ndako no ezalaki David, yango a te tua casa não era. sikoyo ndako ya nani E quem é a casa? A casa de quem? seka banda olobela mpenza ye te E na verdade não falava banda olobela dele. mpenza Salomon te Não falava de banda Salomão, olobela moto moko mas falava de uma pessoa. yango yesu E por isso Jesus, wana yebisa bino ya solo e para vos dizer a verdade, vous êtes estão aqui, vous êtes estão lá. ti abanda otambola Quando andava, abanda otambola andar eza moi nde abanda otambola é o sol que me andava, abimai nanu te mas ainda não tinha ntango saído. bazwi yesu Quando pegaram Jesus, batie ye mekulusu colocando na cruz, ntango aganga moi elimwa quando gritava, o sol desapareceu. kolimwa ya moi c'est-à-dire mokonzi aza te E desaparecimento do sol quer dizer não a presença do o rei. roi ye wana soleil Porque o rei é ele mesmo o sol. mais avant yesu asekwa Mas antes de Jesus ressurgir, e o sol moi ebima saiu. mpona koannonce ke E o sol saiu para poder dizer mokonzi ya que solo akoya o verdadeiro rei ye virá. wana yesu kristo E ele que é o Jesus mpe Cristo. ntango akoya E quando vier, mabele ekobota a milona terra vai brotar as sementes. kangango très bien Acompanha muito bem. c'est-à-dire le vrai roi Isto é o verdadeiro qui rei viendra que virá ntango banuage nyonso ekosila quando todas as nuvens vão ye nde desaparecer. kozala accomplissement ya makambo nyonso E ele que vai ser o cumprimento de todas as coisas de David. strictement interdit de raisonner Proibido de raciocinar. on ne raisonne pas Não raciocinamos. Psaume chapitre 72 Salmos 78. yoka loyembo Escuta. Psaume chapitre 72 E Salmo 72, on commence la lecture à partir du premier verset. a partir do versículo 1. Ô Dieu, Ó Deus, donne tes jugements au roi, dá ao rei os teus juízos, pesa bajugement na yo na roi. dá os teus juízos ao rei, et ta justice au fils du roi. Ah, e a tua justiça
ao filho do rei. C'est-à-dire que pesa ensemble se nawe pa ya mokonzi. Isto é, dá os teus juízos ao Mais rei justice na mwana ya mokonzi. e a justiça ao filho do rei. Verset 2. Toquez. Versículo 2, vamos. Il jugera ton peuple en justice et tes affligés avec droiture. Julgue ele o teu povo com justiça e os teus pobres com equidade. Verset 5. Versículo 5. Ils décrèneront de génération en génération tant que dureront le soleil et la lune. Il descendra comme la pluie sur un pré fauché. Qui va descendre comme la pluie? Quem vai descer como a chuva? Celui qui va dominer. Quem vai dominar? Le roi. O rei. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. O Senhor que vos Donc, abençoe. comprenez que David dit à Zoyemba, Compreendemos que o Davi ao cantar, c'est que Mokonzi isto é o rei, et Kobima. vai sair, Mais tant que Kobima, mas ao et sair, Kobima le roi soleil. vai sair como o sol. Mais tant que roi Kobima le roi soleil, E quando o rei vai sair como o sol, nuage kozala te na likolo. não haverá nuvens no céu. C'est que likolo kozala éclairé. Isto é, haverá resplendor e purificado. Pe Kobima na ye. E a sua Et saída osala que mabele fará com que a terra ebimisa milona. brotasse as suas Parce sementes. que koya ya mokonzi, Porque a vinda do il rei faut mabele produire. é preciso que a terra brotasse. Kolo abakisa explication na lecture. Que Deus acrescente a Kolo explicação na abakisa leitura. explication na Que lecture. Deus acrescente a explicação na Pour one leitura. is a lecture. Porque isto é a leitura. Si quand David tamalobi, E David quando diz, kanga profession na malamu. e acompanha bem essa profecia, Alobeli likambo ya mokonzi. e ele falou a respeito do rei, Mais atielo komoko. mas colocando uma coisa. Verset 6. Tosuka na lecture, voilà comme ça on explique. Versículo 6, vamos parar Deuxième por aí. Samuel chapitre 23. Toquez. Toquez verset 6, rapidement. Traduction d'Arbi. Mais les fils de Bélial sont tous comme des épines qu'on jette loin, car on ne les prend pas avec leurs mains. C'est-à-dire, traduction. Isto é, porém, os ímpios todos serão como os espinhos que se lança fora, porque não se pode tocar neles. Tango alakisi roi, Ao mostrar o rei lokola soleil, como o sol, mais de l'autre côté, mas do lado, amoni ba fils ya Belial. e ele viu os ímpios Oyo bakoza lokola ba épine. que serão como espinhos. C'est-à-dire que Isto é, tango David azoloba likambo ya mokonzi, quando David falava a respeito do rei, azolobela penza règne ya Christ. e ele falava na verdade o reino do Cristo, Parce que mutu akoya lokola roi, porque o homem que virá como rei, lokola soleil, como o sol, c'est le Seigneur Jésus. é o Senhor Jesus. Et puis tango akoya, E quando ele vier, koya na ye, a sua vinda, il faut mabele bimisa é milona. preciso que a terra brotasse. Tango nazoloba milona, naloba milona ote. Quando falo das sementes, não são Bao as sementes. bakufaki, Os que il morreram faut baser quoi? devem Parce ressurgir, que mokonzi aye. porque o rei veio. Mais avec ça la main, Mas antes de il acontecer, faut ma fils ya é Belial. preciso os ímpios Bazala e exterminer. sejam exterminados. Kola pambula. Amém. Landanga va très bien. Acompanha-me muito bem. C'est ça la clé du royaume. Isto é a chave do reino. C'est-à-dire, Isto é, tango Salomon a commis roi, quando Salomão tornou-se de rei, l'autre côté, ça na fils ya Belial. do outro lado havia os ímpios, o filho de Avant Belial. royaume ya David Mas no reino de David, est s'installer, devia il estabelecer-se. faut Salomon bima lokola soleil. É preciso Salomão sair como sol. Sanga bima lokola soleil. Depois de sair como sol, Ma fils ya Belial basé exterminé. os filhos dos ímpios vão ser exterminados. C'est alors que E então que Mabele kobota milona. a terra vai botar Pe bato sementes bakoti na kembo ya Salomon. e as pessoas entrar na glória. Makambo David alobaki. As coisas pela qual David Ezalaki disse profession il fallait la tanzoto pe kokisa. era a profecia que deveria vestir um corpo e cumprir-se. Yango mona Salomon tanga komi roi. Dali verá quando Salomão tornou-se rei. Abandi na ko détruire ba ennemi. E ele começou a destruir os inimigos. Après ako détruire ba ennemi. E depois de destruir o Nde tomoni inimigo, mwana mwasi ya Pharaon aye kokota lokola mwasi ya Salomon. dali vimos a filha de Faraó veio entrar como
à Molière d'oreille. C'est-à-dire que moi c'est koki koyate. Juste à Molière non porte de Soki vie. nano Salomon abundi na benemi nyonso se. Si ainda Salomão não combateu com todos os inimigos. Siko Salomon akomaki roi wapi? E onde será que Salomão tornou-se rei? Talanga na liboso s'il vous plaît. Acompanhe-me cá em frente, por favor. Salomon akomaki roi wapi? Onde será que Salomão tornou-se rei? Tozana palais. Temos o palácio, Tozana ndako. temos a casa. Nana za mokonzi. Quem é o rei? David azana ndako. David encontra-se em casa. Royaume ezana maboko ya David. O reinado ou reino encontra-se nas mãos de David. Na libanda Fora, tozana Adonija. temos Adonias. Adonija amisali pe roi. Adonias também fez-se rei. Critique lobi A escritura confirma. atire batu pembeni na ye. Atirando algumas pessoas ao seu Pe redor. batu nyonso ya mokili. E todas as pessoas do Babandi mundo koyembela Adonija roi. começaram a clamando, dizendo que Le Adonias é royaume rei. ya solo. Mas o verdadeiro Esse é pai de reinado David. está nas mãos de David. Adonija sali nini? Adonias fez o quê? Azui Abiatar. E chamou Abiatar, Religion. a religião. Azui Joab. Também tomando Joab, Pouvoir que é militaire. o poder militar, Asangisi na batu mususu le peuple. ajudando com o povo. Alors ye Adonija roi. E ele, Adonias, rei, Babandi koyembela ye mokonzi. começaram a cantar ao seu favor Babandi como rei. kolia biloko. E comendo também. Naloba aboye. Eu falo o seguinte: Bangombe nyonso balia awa. todos os bois que comeram ali Ezalaki pona ko honorer Adonija roi. era para orar Adonias, rei. Barenyo nyonso salama awa. Todas as reuniões que foram feitas Adonija ali, roi. Adonias, rei. Soki potali Adonija. E vendo também Adonias, Aza kitoko kifoka kondimaka. era bonito, deve acreditar que é rei. Soko tali libanda. Vendo lá fora, Mokonzi Adonija. o rei Adonias, Mais royaume ya David. mas o reino de David Yango wana te. não era aquele. Nde tango Nathan. E dali quando Natan Amoni Adonija azosangisa batu. viu Adonias juntando as pessoas, Voilà l'interprétation qu'il donne. isto é a interpretação que ele deu. Azui mwasi Tomando a mulher, plus mwana mais o filho, alongoli bango na mabele tirando na terra, akoti bango place ele David. fez entrar onde se encontrava o David, Ayebisa lobi dizendo: Bathsheba. Bathsheba, Omoni festin wana visto este festim, eza po yo kufa. é para que tu morras. Zwa Salomon. Toma Salomão, teu Ele filho, dá. e leva. Landa mouvement s'il vous plaît. Acompanhe o movimento, por favor. Avant mwasi akota, Antes que a mulher entrasse, David aza na mbetu. David estava deitado Olha na logo, Salami. cama. Olha o que acontece. Apesi ele teya. Deu-lhe o ensinamento. Siko mwasi ake na palais. E a mulher foi até o palácio. Ye. E ela, Na mwana com seu filho, na liteya. com o ensinamento. Nde tokoloba boye. Dali diremos: Oyo akotisaki mwasi na mwana na likolo. quem fez entrar a mulher e o filho no céu Ezaki Nathan. foi o Natan, Pona kokimisa bango para lhe Adonija. fazer poupar de Adonias. Dans le mystère de l'iniquité. Isto é o mistério da iniquidade. Age. Adonija, c'est le mystère de l'iniquité. Adonias é o mistério Qui a da iniquidade rassemblé le monde. que ajunta o mundo, Mais bakosimba mwana te. mas nunca tocarão o filho. À cause Amém. ya Nathan. Por causa do Natan. Voilà pourquoi dragon. Razão pela qual o dragão, Batali quando mwasi. olhou na mulher, Bathsheba. Bathsheba, Mwana. filho, Salomon. Salomão. Pourquoi Salomon? Por que Salomão? Apocalypse 12, 7. Apocalipse 12:5. Mwana O oyo. filho este Akorenye na moki. vai reinar no mundo. Apocalypse 19, 11, Apocalipse 13. 19, 11, Oyo 13. akorenye. Quem reinará C'est le Seigneur Jésus. é o Senhor Jesus Oyo Cristo. akorenye. Quem reinará? Apocalypse 9, verset 17. Vencedores. Ce sont les vainqueurs. São os vencedores. Adonija. E Adonias Akosimba Salomon nunca te. tocará Salomão, Akosimba Bathsheba nunca te. tocará À Bathsheba, cause ya Nathan qui est por l'enseignement. causa do Natan que é o ensinamento. C'est que là où il y a la parole, Onde é a palavra, le mystère de l'iniquité peut o agir. mistério do iniquidade pode agir. Akosimba biso te à cause de l'enseignement. Mas de Jésus. nunca nos tocará por causa do ensinamento de Yoka, Jesus. yoka, yoka. Agora escuta, escuta. Il faut É preciso mwasi a mulher, mwana filho, bali mwa e desapareça Nathan
ou Nathan accompagner bango vai acompanhar parce que le Saint-Esprit porque o Espírito ce Santo n'est rien d'autre que l'enseignement. não é outro que o ensinamento de Jesus. Tango sikoyo Quando a koti a mulher entrou, likambo kitoko. eu gosto muito dessa coisa. Salomon comme roi. Salomão tornou-se rei. Salomon comme roi E ele tornou-se rei dans aonde? le secret. No segredo. Mais na mokili Mas no mundo, Adoni jaza roi. Adonias é rei. Nana zoyeba que Salomon aza roi. Quem sabia que Salomão era rei? Moi aussi. A mulher. J'aime ça. Eu amo isso. Parce que tala. Olha. Adoni jaza na Abiatar. Adonias tem Abiatar, religião. Mais Mas Salomon aza na Tchadok. Salomão tinha Ziadote. Oyo pe aza E sacrificateur. também um dos Oyo pe aza sacerdotes. O sacrificateur. outro também Sauf sacerdote. que aza motei. Só que aquele é um pregador Yabumu. e de barriga, de Yabukili. ventre. E no reino do mundo. Mas o outro Ya testament. é o pregador do testamento do Davi. Awa toza na Joab. Aqui temos Joabe, Oyo azobunda. que combate Po bokonzi Adoni para jasala. que o reino de Adonis aconteça. Kuna toza na Benaja. Aqui temos Benaia, Il n'est pas chargé à sécurité. também é da segurança. Mais ici c'est l'imitation. Mas lá é uma imitação. Nyonso eza na lola. Tudo que está no céu, Satana imita. o Satanás imita cá no mundo. Soki eza na baapôtre ya solo. Se é o verdadeiro Ya apóstolo, Satana pe baza. também tem do So Satanás. eza na baprofete ya Se é o solo. verdadeiro Ya Satana pe profetas, baza. também existe do So eza na Satanás. baevangeliste ya Se é solo. evangelistas Ya Satana. verdadeiros, também do Satanás. Poni baosala bongo. Por que fazem isso? Eza kaka po É porque ba séduire peuple. para seduzir o povo. eloko epesi nga esengo. A coisa que me alegra, Na fete na bango. no seu nesta Salomon festa, aya te. o Salomão não foi Na convidado. fete na bango. Nesta festa, Le vaillant homme de E David. estes valentes homens de David nunca foram. Parce que bango nyonso. Porque todos Bazalaki aqueles derrière le testament. estavam por atrás do Que le testamento. Seigneur vous bénisse. Amém. Siko Amém. kuna na palais. E lá no palácio, Salomon a commis roi. Salomão tornou-se Ce sont rei. ici bato Adoni Mas Jacques. se dizer aos homens de Adonis, Salomon roi. Salomão rei, Baondimate. nunca vão aceitar. Il faut. É Parce preciso. David azalaki na mbeto. Onde David estava deitado na se cama, prosterner. e deva se Yo na prostrar. mbeto ofukama nde. Tu na cama, como vai ficar de Il joelho? faut David É afukama. preciso que ficar de Po joelho, alakisaki David, bokonzi na ye. mostrando que seu reino Ekomi na maboko ya Salomon. já está nas mãos de Salomão. Mpe akotinda alobi sala E boye. vai dizendo, faz isso. Kende na tabernacle. Vai no Soa tabernáculo, mafuta. toma o azeite, Pakola Salomon roi. unge Salomão como Donc rei. kitisa ye. Ele faz descer Mpe e matisa depois ye. faz subir Likolo ya nyama na nga. na minha mula. Oyo amati. Quem subiu Eza ye wana é o akita. mesmo que desceu. Akitaki mpo na nini? Desceu por quê? Po ekokisa hebreu. Para cumprir o Hebreus. Nzambe na yo. E o teu Deus Akitisaki yo te fez baixar por um tempo, apakoli yo mafuta. ungiu-te de azeite Likolo ya bazalani na yo. sobre todos os seus Tomboli yo e likolo ya bato exalteu-te nyonso. acima de todos. Je vous dis que Jésus-Christ est roi. E eu digo que Jesus que Le seu royaume ya Yesu o reino de Jesus euta na mokili te. nunca veio do mundo, Euta na likolo. mas veio do céu. Siko biso tozoteya bokonzi wana. Mas nós pregamos este Po reino tomoni yango. porque vimos o reino Tosimbi e yango. pregamos o reino. Un prédicateur qui n'a pas vu le royaume ne prêchera pas le royaume. Pregador que nunca viu o reino nunca pregará o reino. Il prêchera les organisations de sang. Pregará as organizações deste Doctrine mundo. des hommes. A doutrina dos homens. Yango moni Yesu. É por isso Jesus Atambola ba Pierre. andando com Pedro. Mais bateau so bamoni nga mokonzi te baoteya te. Esse se não ver que eu sou rei nunca vont Ayibe pregar. monde boza. Da forma que vocês estão. Bokufa te fo bona mokonzi ya te. Nunca morrerão antes de ver o meu reino. Bato mosusu batali babi Yesu ase Alguns, contredire. mas o Jesus conta. Bakufa te bamona bokonzi. Nunca morreram, conseguiram ver o reino. 6 jours après, 6 dias depois, amemi bango na ngomba. Jesus levou numa Omoni montanha. bokonzi. Visto o reino. Nayebisa bino ke molimo ya Nzambe banda otambola likolo ya Eu ngai. já vos falei que o show de Deus andava acima das Ebimisi águas, mabele. tirando a terra. Mabele ezalaki plat. A terra era. Ngombe ezalaki te. Não havia. Nzambe akiti. E Deus desceu Atomboli lisu e mabele. exaltou a terra. Donc ata aza ngomba. O Adão é uma montanha. Amém. Donc moto aza élevé. Que está Na elevado mabele. na terra. Ye nde akokamba mabele. E ele que vai dirigindo a terra. Yesu nde aza ngomba. Jesus que é o monte, Le royaume. o reino. Raison pour laquelle Razão pela qual Yesu amemi bango na ngomba. Jesus levou numa montanha, Batala boye. olhando assim, Eli.
Elias. Eli lisuna. Quem mais Elias? Oya kendakati. Que foi? Batala boye. Ao ver de novo Moisés. Moïse nani? Quem é Moisés? Oya kufa ki Que aseku. morreu, ressuscitou. Yesu ya Amém, l'homme du amém. milieu. Jesus, o homem do meio. Ah, solo Amém, na amém. banco. Conversando com eles. Si mon frère Pierre alobi hein. Irmão Pedro diz: Makambo tozote ya bino. essas coisas pela qual vos Eza pregamos masapote. não são histórias. Biso moko tomona. Hoje mesmo vimos. Amona kinini. Viram o quê? Tomona ki kembo ya Vimos mwana. a glória de Celui qui peut expliquer le royaume de David, c'est celui qui a vu ce royaume. quem é capaz de explicar o reino de Davi já é quem viu o seu reino. T'as dit tala. Isto é, vê. Awa. Aqui Naso kendaka pona expliquer deuxième Samuel 20. eu vou para poder explicar segundo Samuel capítulo 20. Tango Salomon azawa. Enquanto Salomão está Na ali, David. com David, Bakitisi na Guion. ele fez descer até Gion Bazui mafuta ya tabernacle. e pegando azeite do Oh, tabernáculo. mutozo zo mafuta ya tabernacle aza sacrificateur. Quem foi tirando o azeite é o sacerdote. C'est que Salomon aza roi Isto é o Salomão, é o rei sacrificateur. sacerdote. C'est ça Melchisedec. Isso é Melquisedeque, Roi sacrificateur. rei sacerdote. C'est quoi Salomon tanga comme roi. E Salomão, quando tornou-se Lá rei, não é très bien. acompanhe-me bem. Tango Salomon aza kuna. Quando ele estava ainda ali, o Salomão, Bazotia ye mafuta. e ungindo com azeite, Mboka eza na confusion. o mundo estava numa Poto confusão. epe. E porque ali, Oyoka makelele ya Donija. ouvindo o barulho de Adonias, Zamba pesa bino makasi bo comprendre l'explication na que lingala. Deus vos dá a força de compreender a explicação que eu vou dizer Okoki agora. kolongwa ate. Não pode sair daqui Okoma tina mutamba. na até ebi boka chegar bino na biete. Mutamba, não Só conheço yoka a vossa makelele ya cidade, fete ya Donija. sem ouvir os barulhos da festa de Adonias. Biso pesa toyemba Yesu E nós também, Jesus está aqui, Jesus está aqui. E ali também, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Finalement. E finalmente, Nani mokonzi? quem é o rei? C'est-à-dire que wana mapata Isto ezala. é, ainda tem nuvens, Mikolo ezala nuvens. no clair te. Ainda não está Mwa claro. mapata ezali. Ainda tem nuvens. Nazoyebisa bino ya Eu vos solo. digo na verdade, Po Job na bapasi. porque Job no seu Ababe sofrimento, Lukalikolo e ele como apolele. procurava que o seu, Eli como oyebisi assim? ye. E Eliú lhe Likolo disse, ozomona o mapata seu que boye. está a ver com nuvens E okoma clair. vai tornar claro. Nzamba otinda mopepe. Deus vai enviar o vento, Aosukola likolo. vai lavar Pe o céu omona lisu moi. e verá o sol. Lelo tokoki totombola Hoje miso. podemos olhar no céu, Tomona loba mo banzambe bazebe. vendo como tem vários Mwa deuses. baprofete bazebe. Há profetas, Po baoli ezala. porque ainda tem Aussi nuvens, longtemps que temple na emonani te. enquanto que o templo ainda não Mwa apareceu. bangomba ezana. Há muitas montanhas ainda. Yango mwasi mosambaliya. É por isso a Aí mulher disse, samaritana "Bino." disse: vocês Boloba a place akosambela. dizem que onde devo adorar, Papa na biso basambela na mas bangomba. nossos pais adoraram nas Na tango wana montanhas, bangomba ezalaka. porque no tempo havia Mais montanhas. sombule bete. Mas quando chover, Elimwisa bangomba. isso vai fazer Pessoal, sumir tô todas as olhando isso. montanhas. Mas se olhar, Omona lisu ngomba te. nunca haverá mais Omona montanhas. arche ye moko. Haverá a arca, Azotepa-tepa likolo ya mai. a C'est que arca andando. Nzambe azongi na Isto é, commencement. Deus voltou no Parce que c'est princípio, lui qui se mouvait porque au-dessus ele des que eaux. movia acima das Pembeni águas. na ye nzambe moko azalaki E te. ao seu lado não havia outro Deus. Omonde toza boye. Da forma que estamos aqui, okosambela. pode orar, Ofungoli miso. olhando, Omoni molili. vai ver escuridão. Po Salomon abimi na oni. Porque Salomão ainda não saiu. Moko sambeli. Uma vez orando, jeûner, e jejuando, veiller. e vigiando. Omona mwa likolo eza molili. Mas o céu não está claro. Mas, David alobi David diz, ntango roi nakoya quando virá este rei, alobalo roi moi vai sair como o sol. mpe likolo ekozala lisu na banuage E haverá resplendor. que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. etutika na A biboye Escritura confirma. ntango Salomon akomi roi Quando Salomão tornou-se rei, David afuka beni David prostrou-se. makelele bandi kobeta E havia barulho. nalinga likambo Eu gosto muito dessa coisa. koyebisa teke nzambe tumba Eu falei, satana Jesus, tumba queima bekiza Satanás. mabetika Não, deixa. tika Deixa. bazala nanu Deixa existir. po bango ainda. basala association ya donija Porque é uma associação de Adonias. me ntango Salomon Mas quando Salomão, makelele na ye o koyoka seu barulho vai ser ouvido. makelele nano ekenda ntina feste ya E donija esse barulho irá até no festim. de adonija tuna Adonias. nini Vai perguntar o quê? yaka niti sango malamu E ele pensou que boa nova. sabi Salomon Salomão akomi roi já tornou-se mpe rei. esuku wana te E não parou ali. David David, amatisi ye ele na fez subir
Nyamanaye. na suwa mula. Asuki wanate. Non, parole. David Il il ficou de jouer le père de Salomon. E ungiram de azeite. E todos gritaram viva o rei. Quando vi association essa associação je vais expliquer ça desapareceu. comme la bataille d'Armageddon. Eu vou explicar isso como uma batalha de Armagedon. Christ reviendra dans la gloire. Cristo virá na sua Le glória. Seigneur sera roi des rois, Porque Seigneur des será seigneurs. rei dos reis, Et Senhor à dos sa senhores. sortie, E na sua saída, Apocalypse chapitre 19, verset 11, 13, il est écrit. Apocalipse capítulo 19, 11, 13, está escrito. J'ai vu le ciel ouvert, Eu vi o céu sortir un aberto, cheval blanc. saindo cavalo branco. Celui qui le montait, Quem subia ou montava? quel était son nom? Qual era o seu La nome? parole. Son nom était la parole. E o seu nome era a palavra. Et dans sa bouche E sortait na sua une double boca tranchant saía uma espada de pour dois frapper les gumes habitants de la terre. para ferir os homens da terra. Là, il voit le palais. E lá viu o palácio. Mais pendant qu'il regardait sur la terre, Enquanto olhava na terra, Apocalypse 19, 19, Apocalipse 19, 19, j'ai vu sur la terre eu vi na terra les rois de la terre rassemblés. o rei da terra juntando. Tozongia, Voltamos aí. Tozana Adonis, Temos Adonias, pouvoir religieux, o poder politique, religioso plutôt, politique. e o poder político. Tozana Abiatar, Temos o Abiatar, pouvoir religieux. o poder religioso. Tozana Joab, Temos o Joab, pouvoir militaire. que é o poder C'est ça, militar. Apocalypse 17, Isto é o Apocalipse verset 1, 17, 5. versículo 1 a 5. Tomoni mwasi, Vimos a mulher avant de likolo ya nyama, assentado acima de uma besta, pe nyama ngo azana 10 cornes, e esta besta tem 10 na chifres 7 têtes. com 7 C'est ça le cabeças. mariage du diable. Isto é o casamento do diabo. Voilà pourquoi avant de tuer Jésus, Razão pela qual antes de on matar a avait besoin Jesus de Pilate, precisava de Pilatos mariage avec Caïphe e casa-se com Caifás pour tuer Jésus. para poder matar a Il faut Jesus. politique, É preciso política Na religião. com a religião économie, e il economia. se sang. Todas as coisas juntassem. Aujourd'hui, Hoje em dia, ma association nyonso osala na todas essas mokili. associações que acontecem Soki no nzambe mundo, aza na base nango te, se Deus não está na base, eza feste d'Adonis. é um festim de Adonija. Kosangana eutala na mokili te, O ajuntamento não vem na terra, eutala na likolo. vem no céu. Na te ya bino yango naloba, Já preguei dizendo, nzambe atunaki Job, Deus perguntou a Job, omata na likolo, já subiste no céu? opesa mapata ordre Dar ordem aos nuvens ekitisa mbula na se para fazer descer chuva na po terra, poussière esangana. para que o pó Donc avant ajunte. poussière esangana, Antes do pó ajunte, il faut mutu mwa amata likolo, é preciso alguém subir no céu afungola likolo, ou abrir o céu po mai ekita na para se. que a água desça na Mutu terra. amata na likolo, O homem que subiu no eza céu yo wana mbula akita na se. é a chuva que desceu. Molimo mosato akita O Espírito Santo que po desceu asangisa bato. para ajudar Ye as wana Yesu pessoas. amata. E ele, Jesus, que subiu. Tati kosangana eutala na mokili Isso te. é o ajuntamento não vem da terra. Yango nakebisaki bino. É por isso eu Ah, chamei ali. a atenção. Assembleia Aqui o quê? do Céu. Assembleia dos Église Santos. na biso. A nossa igreja. Te. Não. Esika nyonso bakoma assemblée de ces églises na Não biso. todos que estão escritos na Assembleia dos Santos é a nossa igreja. Po não. toza mpe na batonija. Porque também temos Adonias. Bango mpe baza na bana ya David. Também são os filhos de Davi. Mais animé de l'esprit d'Absalom. Mas animado com o espírito de Absalão. Église oza église na biso. A igreja aqui é a nossa igreja. Eza église place maloba ya David ezoprime. É a igreja pela qual as palavras de Davi estão soberanas. Ma association te. Não a associação. Ekwe makasi. Está duro, né? Bayemba lokwa ya biso. Cantam como nós. Bango mpe bateyaka lokwa ya Eles biso. também pregam como nós. Ekoki te. Não basta. Yango place nyonso ozokende. Em todo lugar, Omuti onde bakomi vai. assemblée les saints. Mesmo ver que está escrito Avant Assembleia dos kota Santos. vérifier na. Antes de entrar, verifica primeiro. Po Satana Porque Satanás asangisi mpe bato. já ajuntou também Mais as so pessoas. okoti na kati. Mas basta de Eza nango entrar. maloba ya David te. Não são as palavras de Davi. Po maloba ya David. As palavras de Davi. Ntango roi akobima. Quando o rei vai sair, Aozala lokwa soleil. será como o sol. C'est-à-dire soleil soki abimi. Isto é quando sai o sol. Wapi sanza Onde está a lua? akimi.
fugiu. Wapi minzoto? Onde estão as estrelas? Akimi. Fugiram. To Yesu. E Jesus, Mokambi ya solo. o verdadeiro dirigente, Nzambe ya solo. o verdadeiro Deus, Prophète ya o solo. verdadeiro profeta, Azala moko pembeni na não yete. tem ninguém C'est lui le ao redor. soleil. É C'est o lui único, le roi. e ele que é o rei. Et quand Jésus règne, E quando Jesus il reina, faut comment la milone bi. devemos ver a semente brotar. Toke n'est pas à David. Vamos até no David. David a solo ba 2 Samuel 23 na tête. David disse, segundo Samuel 23, Alors Bible. ele disse o seguinte: Yango nde mokonzi akoya. e este rei que virá, Mais na ndako na nga mas na minha casa esalamaki bongo te. nunca aconteceu assim. Mais Não assim. Nzambe apesi nga promesse. Mas Deus me deu a promessa. Il a placé le temps. E ele estabeleceu o tempo. C'est que makambo ekosalama. As coisas que vão Yango acontecendo nde ifale salama. devem acontecer, por exemplo. C'est que royaume Isto é o rei oyo ekoya que virá, yango eza lelo. que existe hoje. Soki Yesu Se Jesus, oyo akorenye que lobi vai reinar azo amanhã, renye lelo na lingomba, que reina hoje na il faut tomona Assembleia, bareyo na ye e produire deve baefe ver na o seu kati ya vie. raio, o seu esplendor produzindo vida nesta Assembleia. Nga azalaka faible liboso ya mateya ya batuma. Eu sou fraco perante a pregação e ensinamento dos apóstolos. Parce ndeko Paul alobi Porque irmão Paulo diz: makambo nasali yango application na nga na Apollo. essas coisas fiz a aplicação de mim e o Apolo. C'est-à-dire que soki toye na lingomba Isso é quando viemos numa miso na assembleia biso eza na likolo e os nossos olhos em cima. bamo eza combien? E há quantos solos? Ekoyi minei. São os quatro? Não. Nga nakamwa na bato oyo bateyaka nzambe ya bato mwindo. Eu Nzambe ya admiro os que Baafrikain, pregam Nzambe ya Deus dos Baeuropéen. africanos, Nakamwa Deus bango. dos negros, Deus dos brancos. Eu admiro. eza na moi moko ya bato mwindo te. Não tem solo dos Moi moko negros, ya baeuropéen. não tem solos para europeus. C'est que moi lokola eza moko moto asala moko azanga Como moko. temos um solo, quem criou o solo também apenas um. Problème na biso ezalaka toboyaka te ke banzambe mosusu baza. O nosso problema nunca negamos que existem outros Tondimaka ke deuses. baza. Aceitamos Me que temos banzambe Deus. yango nde Mas esses deuses bakokani oyo ya Israel. não são iguais com o Deus de Israel. yango moni seko wana É por isso este irmão, nayebi to so bolinga napesa kombo na não sei se vão gostar de dar o seu nome. mwana mosala Uma empregada, kaka mwana mosala te não apenas empregada, mas escrava. mombu kaka pe pamba Não te apenas escrava, mopaya também estrangeira, avanda mpenza boye assentada, Afungula viu, miso amona na mano. olhando na mão. o lepre Essa aqui é a lepra. ata naza mobola Mesmo eu sou pobre, elite ya bate yanga mas o ensinamento que me ensina nunca vai sair. Amém, amém, ata makambo amém. esimba te Mesmo as coisas não estão dando aloko naza certo, moyuda mas como sou judeu, abenga lepre eu vou chamar lepra, lepra. Amém, amém, wana tina amém. bayuda Aqui é a natureza do moyuda judeu. ata aza ne sacrificateur Mesmo o judeu não é ayebasa sacerdote. la différence entre bouton Sabe distinguir? Esse aqui é botão, tache essa aqui mancha, epa bayuda porque no judeu, oyeka abo você que vê, na tache moko com batiko uma mancha te deixaram. baokango yaka Vem, sacrificateur vérifié sacerdote, verifica ainda. po nzambe abanda olinga baza sa tache Porque Deus queria que ficar sem manchas. lingombe fe ezala sa tache A Assembleia deve ter sem manchas, nem ruídos, rien de ça nem coisas semelhantes. église ya place te omoni papa A igreja pasteur não é papá pastor, to supporter kaka suporta-lhe apenas. E ele caiu, o pastor caiu hoje, amanhã, depois da manhã, a volta no banco ba vérifier na oso bombo para verificar se realmente é. okoti na bokonzi ndenge Entraste no reino po como? mokonzi po okota Porque o rei para il entrar faut bota é preciso nascer de novo. okota bango eza te lokwa nikodema E não é como Nicodemo tinha que voltar na barriga da minha mãe. Não. Não. obotami kaka na motu E já nasceste no homem. il faut na mai Na na molimo e espírito. Amém. omoni awa na royaume namoni bandokita Aqui no reino, os améns. te royaume No reino eza place oyo toye é onde nós viemos toverifie e yango verificamos. ser wana É por isso que esta irmã, olingi napesa kombo na ye para dar o seu nome, olingi napesa kombo na para ye dar o seu nome, mopai estrangeiro, moumbu escrava. É. nalamuka atala na mai Mas acordou, olhou. sikoyo eloko nasepelaka na ye O que eu gosto bastante akende dela. mpaka na mai akende mpaka na Não mai foi até no maná, ake mpaka na mwasi foi até na mulher do mestre. mama Mãe, mokonzi o rei, omoni ete o asala chefe. bamiracle wana E quando, mesmo que faz Exaua. milagre, é aqui. mais pa na biso Mas lá,
avant les prix. Et on les pose. Dans la offre, on a la télévision. Pour ça, tu as abri la télévision. C'est grégé maillot. 40 000 personnes. 40 000 personnes. Le prophète a vu mon moutassin. Le prophète a fait la guerre ressuscite. Mais, n'a pas de la tâche. Oui, c'est là où est Macha. Manger à lèpre. Attends, comme l'église a 50 000 membres. Et je me suis gâté, je me suis un judeu. Sabe distinguir o que é mancha? Sabe o que é mancha? As manchas, quando permanecem muito na celebre, cada um tem o seu defeito. Mas esse defeito, se não cuidar, ele se vai tornar lepra. Israel verificava isso aqui. Isso é ferida. Vem. Sacerdote, verifica essa. Mesmo aqui na entrada, mesmo o cabelo acabar como do profeta. Verifica. Será que é a entrada? E este irmão, quando olhou, essa é a lepra. Não. Vá lá na minha terra. Mas você é estrangeiro e vai me pregar ali. Porque na minha terra há o verdadeiro ensinamento. Eu posso perder até o meu dinheiro, posso andar a pé, não me zomba, mas lá na nossa casa isto é, isto é. Jusque là, on a pensé comment va se rencontrer. Até ainda não deu o nome da irmã. Quando a irmã falou, a mulher disse ao seu marido. Naman, por sua vez, para ir no profeta, amém. Foi até o seu rei. Papa pasteur. Roi. Rei. Disseram que se eu for lá, eu vou me salvar. É verdade. Pegou uma folha e todas as palavras. Tornou-se por assim. Pega. E esta folha, desde o princípio até o fim, é para Naman e seja purificado. Não tem lugar do reverendo. Quem é você? Desde Gênesis até Apocalipse está escrito para que a lepra acabe. Amém. Essa boa não vê bonita ali. O rei prescreveu ao profeta. E ele prescreveu ao rei. E pregaram ao profeta, não pregaram ao rei. Sabia que o reino é onde há a solução. Naman levou a sua carta. Rei. Como judeu, são alegres. Vocês são pessoas alegres, são bem-aventurados. E Deus não para poder saber dessas coisas. O rei olhou a carta e salvar o homem da lepra. Eu tornou-se Deus. Isso é quem salva se profeta. Da lepra não é o homem, mas é o Deus. É por isso esse Deus, quando veio, tomou o livro e abriu. Esse hoje, essas coisas cumpriram-se. Eu posso dizer, havia muitos leprosos, mas nunca se salvaram. Amém. E ele responde na pergunta do rei. Amém. Porque ele perguntou assim: eu sou humano, eu não sou Deus para salvar o leproso. Jesus respondeu: havia muitos leprosos, ninguém salvou-se a não ser Naman. E eu também, filho do homem, eu vou sair daqui. Sim, compreendemos que e a resposta desta pergunta era preciso o rei rasgar a sua roupa para que o profeta apareça, porque o profeta estava dentro do rei. Quem é capaz de pegar o livro? João olhou no céu, ninguém. Na terra, ninguém. Disseram, João não chora. Olha o leão. Quem é o leão? O rei. Ao olhar assim, eu vi um cordeiro. Porque o cordeiro, porque o rei rasgou a sua roupa.
bolingane masanga mingi boye. Você gosta de vinho assim, Wana gosta na de masanga vinho. me tozonga na la. Isso é o vinho, voltamos. Wana pambola biso. O Senhor nos abençoe. Tozonga na lite. E voltamos no nosso C'est-à-dire en estado. réalité. Isso é na verdade. Bozo como moi c'est amoto. Já recebeu o nome Wana dela. mosi wana. Esta moça, Oya te yaki. essa menina Tala, que tala. pregou, olha. Tozana mwana mosi wana. Temos esta menina, Maman 2, e mais segundo, roi 3, rei 3, prophète. profeta 4. Sikoyo namani tanga zoe pa ya prophète. E na mão quando ia o profeta, Kolo Yesu yaka. e o Senhor vem, o Senhor vem. Prophète. Não, Kendo na mai. vai no Jordão, C'est nas águas. lelo. Hoje, Prophète man. profeta, água. Photo le soute. Não é, Não não é na mai foto. ndebo yeba. Porque você com água que vai se conhecer. Até pa pasteur bombi mutagara me Não, mai. mesmo Aí, que o pastor esconder, mas Mas a água será te parole. conhece. É a palavra. Aujourd'hui, Hoje, l'eau c'est la parole. é a água é a palavra. Si on namani kenda na Na okuna. mãe, vai ainda na água. Namani pe na loleto E dos. com todo orgulho. Natiki ba mai. Eu deixei as águas aí, rios. Papa. Mai wana. Aqueles águas aí. Esse na hoje. É diferente com E esse. bana biso pe matia na 7 Lá so. também pregam 7 selos, é diferente. E bana biso pe matia. Lá também pregam, é diferente. Toza ma tricher belé. E temos muitos Batoti a révélation na batoteiros. na refléter. Pour basilabis. Porque há mission. panfletos, Banini. missão, há muita Toza coisa. batobelé. Temos muita gente. Na kanda na conférence. Eu já fui pregando numa Na conferência Afrique du Sud. na África do Na Sul. 6 côté à pasteur Morali. Quando terminei, um pastor veio. Voilà pourquoi. Razão pela qual Na yoki. eu ouvi, Na wendo vérifier na mona na eu lèvre. fiquei, tem a Na lembra. busani yo. Cheguei. Mo sabu na yoka yo batande. Eu te ouvi o texto. Révélation. Essa revelação, Montunion son rose. todo mundo pode ter. Eloko bayeba kabande. Mas para reconhecer, La test d'ADN. é um texto de ADN. A doutrina. Doctrine de la test É d'ADN. um texto de ADN. Para saber Origine na a biso. sua origem. Omo malobe Yesu. Pode aceitar, Jesus é Deus. Mais sauf que tu comme que Quando chegamos na église mokonzi Yesu. e na igreja o Senhor Jesus, Visionnaire azala na terre. não há visionário. Vous êtes désordonnés. Biso visionnaire Yesu. Nós, o visionário é Jesus, é por isso Église dirigente. eza ya mutu te. A igreja não pertence a ninguém. Tokambaka Yesu. Quem dirige é Jesus, Ata mokambi kwa azali. mesmo Ntango nalo mama nalobi te ke. quando fala assim, Papa Eliezer pe abengi bato akoti na bango Papa priere. Eliezer, Te omoni mosakoli alobaki. o profeta tinha Wana dito não. lepre ya monene Isso tolisa. é uma lepra que nunca vamos perdoando. Wana lepre ya monene Isso é um grande lepra. Ne bato baloba bomoni Os que dizem, mosakola te ana mokambili te ya. o profeta prega até o dirigente. Nde naza monaki nanga priere ya 21 jours. E também foi numa oração de 21 dias. Lepre ya monene. Lepra maior. Na continue te. Continue. Je peux continuer? Posso continuar? Yesu nzambe. Jesus Deus, Po abikisa biso. para poder nos salvar. Amigomisa mwasi. E ele tornou-se mulher. Mwasi kaka te. Não apenas mulher, Amigomisa mosali. também o servo. Mosali kaka te. Não apenas servo, Amigomisa étranger. fez-se estrangeiro. Ntango akoti na nzoto. Quando entrou no Po corpo, ndako ya Naman. para que a casa de Na Naamã nzoto ya Adam. é o corpo de Adão, Place akotaki. onde entrou Po apesa solution. para dar a solução. Tozongi awa. Voltamos aqui. C'est-à-dire mokonzi. Isto é o reino. Mokonzi. O reino, Ntango ezotambola. quando anda, Il faut azala kwa moi. é preciso ser como o sol. Yesu. Jesus. Yango so batuni ata Pierre bo. É por isso que basta de perguntar ao Pedro. Porque ti Yesu ateyanga na Pierre Até manote ya. que Jesus pregava, o Pedro nunca pregou. Manote yanga na absence na ye. E ele pregava na sua Vamos ausência. Vão pregar. Só vai eu wana. Mas quando vinha, Pierre a répondre. o Pedro vai Bon, moi so responder. yo sana. O que é que vai fazer? Você. Yesu moi. Jesus solo. Si ko soka bimi, Quando il sai, faut tomona. é preciso ver. Nakoki kondima te ke moto akoti na bokonzi ya Nzambe pe bokonzi yango emonani te na vie. E não posso acreditar que alguém entrar no reino de Deus e este reino não aparecer na sua vida. Bokonzi ya likolo ekokani na. O reino dos céus é semelhante com. Nazongeli liteya na ngai alobi me nazongela yango ndenge nazongeli. Eu voltei na minha pregação, Não da forma que preguei não da forma que preguei ontem. Bokonzi ya likolo ekokani na. O reino
do seu jeito semelhante com graine ya seneve grão de mostarda, oyo ntango ekwei na pela mabele qual quando caia na terra emonana kutu te. não apareça. Nzambe apesa biso patience. Que Deus nos dá Il y paciência. a des fois ozotala boye Às vezes nós vemos, omona vino eza na forme te. vendo que a sua vida não tem Mais nenhuma lokwa bokonzi ya forma, Nzambe eza mas como o reino de vanda Deus, nye. fica em silêncio. eloko emoma biso eza presse O que nos mata é a pressa komikompare na e bato comparar com o outro. oye E ele, ngai eu, não. il suffit ka bokonzi ya Nzambe ekota Basta do reino de Deus so entrar. ekoti na mabele Basta de entrar na terra. ekritike elobi A escritura diz: ntango ekwei na mabele banzete mosu eleki quando yango cai, outras plantas ultrapassam. me ntango ebandi Mas kobima quando começa a crescer, eleki banzete nyonso ultrapassa todas as plantas. wana eza conclusion ya parabole ya royaume. Isto é a conclusão da parábola do rei. yesu ntango asilisi koloba Jesus, quando terminou de dizer, na pokwa de tarde, amati na bwato ele subiu no barco. se makambo nyonso ateya bokonzi ya likolo Essas bokonzi ya coisas que likolo pregou, o bokonzi ya reino dos likolo céus, o bokonzi ya reino dos likolo céus, o reino dos céus. oyebike bayeboli ti batambola na yesu bamona makambo wana. Os discípulos ao andar com Jesus viram muitas coisas. maître bayoluka yo Mas viram a tua procura. ntango ekoki mwana ya moto azwa lokumu O tempo chegou que o filho de homem vai ser. Mas está a tua procura. ntango ekoki mwana ya moto azwa O lokumu tempo para ser orado. Espera, tola na espera, oseri espera, espera. bayoluka yo Viram a tua procura. ntango ekoki mwana ya moto azwa O lokumu tempo chegou para o filho do homem. eza raporo nini. Mas qual é o problema? soki moto ayokanga na baparabole seke nzambe abongisi ayabika te Se alguém ouviu nas parábolas, Deus se preparou para não salvar-se. moto ifo ayoka liteya O homem Pé ayoka. deve ouvir o ensinamento. nayebisi bino Eu vos digo, soki mbuma ya lisangu se o grão de ekwei na milho mabele te não cair na terra ekufi e te não morrer ekoma ebele e nunca vai tornar muito. yesu Jesus. bato bayoluka As yo pessoas vieram te procurar. lobaka ke Fala que naza okipe eu estou ocupado. biso mbuma ya masango Isso é o grão de milho. cdv Mostarda. so ekwei na mabele Quando cair na terra banzete eleki yango e as plantas Mas só que ultrapassam. Bibi. Mas quando Ele que germina, vai ter ultrapassa todas as ebike plantas. bapierre bamona makambo Os Pedros bayoka bon ouviram. esili na poko apesi mpe bango De tarde explication também te não deu explicação. j'aime ça Amo isso. personne ne peut expliquer la parole de Dieu comme lui-même Ninguém pode explicar a palavra de Deus como ele mesmo. na poko akoti na boite De tarde entrando no barco oyebi position azwaki na boite e a posição que tinha no barco. alali nsima E ele dormiu lá wana bandi atrás. explication Isso é a explicação. ye nde bokonzi E ele que é o rei, mais alali mas dormindo. seke bakudi Isto é, foi enterrado. soso otali na boite omona pierre Basta de ver no barco, ver Omona o Pedro, ver a omona Isaías, Jeremias, ver a Jeremias, omona Daniel. e aí tem Daniel. yakiti Mas ele les plus abaixou-se. petits du O royaume mais pequeno do reino. babandi okende Começaram a andar, Bandokende. andando. mbongo ebandi Veio, veio. lipepe bandi Tempestade. Bameki. E tentaram. badaniel Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, bamoïse todos Moisés. Quem? te Não. tokufa Vamos morrer. bazongi nsima Voltaram atrás. maître Mestre, awa tokufa aqui estamos a morrer. sikotala Olha oyo agora. alalaki Quem estava dormindo? ntango atombwani Quando levantou-se, omoni ndenge grâce neve ebimi viste como o grão de mopepe kimia vento, acalma-te. ntango mopepe kiti Quando acalmou-se, baluki bango nyonso babi oyo olharam, nani quem é este homem? seka aleki bato E nyonso ele ultrapassa todos. oyo nani Quem é este omoni homem? ndenge aexplike Quero explicar. seke makambo alobaki ya As bokonzi coisas que tinha dito do ye rei. moko aexplike yango na E ele nzoto mesmo explicou no seu corpo. akitisi mopepe E ele fez acalmar Pela o vento pesquimia. e deu. a ntango paz. azobima na bwatu Quando saí do barco, moto aliboma ye o louco apareceu. Amém. moto aliboma oyo O maluco atambola apareceu. bisika nyonso azwa repote Andou em todos os lugares, nunca teve descanso. ntango amoni yesu Quando viu Afukameli Jesus, Yesu. e ele prostrou-se, yesu abengani bademo Jesus expulsou os bademo demônios. bazongi Os demônios lisusu voltaram de na novo. eglize ya bangulu Na igreja dos poucos. apres bangulu barespecte Depois procédure os poucos bazongi lisu na e mai voltaram nas águas. Sim! seke mai Isto é oyo essa
água mupepe ezalaka que havia vento. nzoka mupepe Na final esse vento yango ezalaki nde na kati ya moto estava dentro desse homem. moto ntanga azwi délivrance Quando recebeu a libertação, mupepe wana e este vento ezongi liso deve voltar nas águas. bokonzi ya nzambe Isso reino de Deus. eza na yesu te Deu apenas il Jesus. faut mpe monana na É vie ya bato preciso aparecer na vida das pessoas. le royaume O reino doit être vu dans nos vies deve ser manifestado na nossa vida. soki tokorene na yesu Se vamos reinar com Jesus, lokola na te ya bandeko moko na bi yango nzambe como já preguei alguns irmãos, avandika na likolo kuna está sentado lá no céu, andimaka yo oyokaka bapasi aceitando que tu sofres. esengo nini nzambe ozala nango Qual é atika a yo alegria que Deus terá te deixar assim nesta siko situação? mpo anikasi akufaki Por que ele morreu? mpo anikasi apesaki pri na Porque ele deu mpo anikasi sua akomai vida. mokonzi Porque tornou-se rei. mpo roi nyonso Porque cada rei aza na badroit tokoyekola ngo lobi tem o seu direito. Viremos amanhã. siko songa naza na bokonzi wana Se eu estou neste reino, il faut nakoma explication ya bokonzi devo ver a explicação do reino. esengo sango malamu eza nini nasilisa awa E este sango malamu eza nini e a boa nova é o quê? ntango moto wana abiki Quando este homem salvou-se, sango malamu Deus bom. moto oyo ntango abiki Este homem depois aye da na sua makolo ya salvação, yesu veio até os pés de Jesus. alayi lisu te lelo aza na eglize Não era lobi na eglize hoje nesta lobi igreja, boye te amanhã na outra na makolo ya igreja yesu não. avandi Lá nos siko pés bato de ya mboka Jesus. bayebaki ye Os homens do bairro, da cidade, ele conhecia. différence ezali entre kozwa miracle ya yesu na kovanda na makolo ya yesu E uma diferença é receber milagre de Jesus e assentar-se nos pés de Jesus. nzambe abikisaka na baignorant Jesus salva, até Deus salva até os oyo ignorantes. ebimaka mpona bato mabe mpe bato E o mabe solo mokonzi saia para os bons mãos. yango komitungisa te mpo moto wana abiki yo obiki te É por isso não se preocupa, porque este homem salvou-se e você não. soki natiki bino bongo boloba mosakolo ekoma Se mawa vos deixar assim, vão perguntar, o profeta yesu onde está abikisi escrito? aveugle Jesus curou o cego. eglize aveugle wana babengi ye yaka na E a igreja do cego chamava, vem ainda. yo obiki te Como? Viu? motu moko po babengaka yesu O homem chamado Jesus. l'homme qu'on appelle Jésus O homem que se chama Jesus. ayebisi ngaka Diz-me nabiki que já estou a boa velha. est ce que yo obiki mpenza ya Será que tu foste mpo na yo aza nani para você? Quem é este homem? bon nga nayebi ke nzambe ayokaka nde moto ya masumu Eu sei que o homem Onde a revelação nunca aceita os Nayebi ke nzambe pecadores. ayokaka moto ya Deus masumu nunca ouve seus bino mpe pecadores. bolingi bokoma bayekoli na Você ye quer ye te ser? bino mpe Não, bokoma bayekoli ele não, mas yo longwa moto ya masumu o homem pecador desde o nascimento. na temple akutani na yesu E no templo encontrou-se com Jesus. yesu atuni oyebi Jesus mwana perguntou, sabes filho do homem? nayebi ye te Não bayabiki conheço, mas foi salvo. ayebi ezanga te ayo você. afukameli Apóstolo. wana napesi yo likomi Isso é a nzambe escritura. akopesa motu mbongo ayebi na ye Deus pode dar a alegria de nenhum, mas este homem não moto wana ayo conhece. ofukama bio eza yo Afinal é yo você. tobikisa Você que me salvou. Ah, ayo ofukama nsima vem só depois. abiki deja Mas já foi salvo. kobetaka libaku te Não so atropela. nzambe avisite Se motu Deus moko visitar uma koyina ye pessoa, pe te não lhe nzambe asala odeia. ngolu ndenge ye Deus moku faz alingi graça da yo forma que ele tikalaka quer. na bokonzi ya Você nzambe permanece no reino vandaka de na Deus. makolo ya yesu E permanece nos sipi pés de lelo te Jesus. Mesmo kosimba hoje não mpona bokonzi odeia. ya yesu Porque o reino de Jesus il faut nuage é elongwa preciso nuvem saia e ver vous claramente. croyez aussi à ce E message acredita nessa mensagem? bato bayeba kuti motu wana Você avandi encontrar esse homem assentado. E espera. nalinga bokonzi fo bato bakamwa Eu gosto, o rei, as pessoas devem admirar. nakota ye prière moko dernièrement Entrei numa oração ultimamente, ti bakata nga prière mosakoli kata até dizendo basondi mingi que já está magro, pai. nakondo banzambe Deus, kasi évangile eza ya yo e este evangelho naza pertence mpenza a na Deus. besoin kobima na makambo tolobaka Eu preciso que você saiba nessas coisas que nós bato falamos. batémoigne mpo As pessoas nandimaka testemunham porque não milagre ezalaka epa acreditam. batibi yo shwatema lokuta Tibiocha é uma mentira. mais lideya oyo Mas este ensinamento, tala ensemble la quando eu orava, quelques minutes moto mo atindeli ndako alguns minutos depois, alguém moto moso disse, atindeli na bia dani nzambe asala na boye eu quero que Deus opera desta finalement forma. yo oteyaka yesu Finalmente, Jesus. Não. toza mpenza na besoin ke nzambe Precisamos que este Deus, quand même il faut que esenisa biso pelo menos, deve nos diferenciar com outras pessoas. bokonzi yango ezaka na lèvement E este reino é só no arrebatamento aqui, não. Isto não é o evangelho que eu prego. Viram? ye Ele,
Mais tu attambulaka wala ta bilamba te. yelunuka Alati bilamba? j'interromps Ah, zu bilamba. il déjà conseillé Pour na pokwa yeso ambela ke porque de bilamba. tanto que Jesus trouxe Voilà, roupa, mutakala tu. para não andar nu Avandi assentou-se akomi pe mutu normal. também o homem normal Mokonzi ya Nzambe nde ezongisela o moto éducation ata reino bapara de bapesa Deus ye te. dá de volta a sua identidade. Ah, Yesu pardon. Jesus, perdão. Omona erreur basala. Viste o Ah, erro devant que les cometeu. Bokoti. Yo, Expulsão. pardon. Por favor, vai Esa bisa embora. vana zongi na nganga Jesus, sikola. eu voltei. Frère wana pe abikaki O aye. irmão veio. Alinga mata na boîte. Queria subir no barco. Mais on s'en mati na boîte. Você se subir no barco. Siko Luanda ba oyeba nde. E Yo Luanda, tika. você fica. C'est sûr batu ba na Luanda. Vai só ver em Luanda. Batala yo. Para ver-te. Okoma mukanda. Amém. Tornar-se E a voyage carta não só na sala. de todas as viagens que eu fiz. Na língua a l'explication à voyage. Eu gostaria que tu sejas a explicação Lola, da forma que ele se a matar a Golgotha, e subiu no Golgotha. a sala ele sumute. Nunca cometeu Pô, pecado. monarquia, os alibanés Porque vão viu, continuar. você estava fora do Nalingira seu pouco reino. é lelo. Deus que nesta Zamba tarde, começando. que Deus Esse receba calma alegria aqui. onde havia Nalingira tristeza. pouco é lelo. E nesta tarde, Zamba longolela mbaya que Deus matanga. tira Akomelo kwa sika na roupa ta de vie. óbito da Parce que tu as alegria. crié son royaume. E este Deus te faz Nalingi entrar. mokili. Que o mundo Baya. Batanga bokonzi ya Nzambe na leia o vie. reino de Deus na sua vida. Oza la lettre. Que seja a carta Okokai pe kokenda que lola. poderia vir no céu. Okokai pe kokufa. Poderia morrer. Nzambe atiki yo po Mas ozala Deus mokanda. deixou-te para ser uma Ozala carta. mokanda. Para ser uma Oyo carta bainchrétile bakotanga. pela qual Bakondi quando vão bake ler, Yesu alata nzoto aceitando solo. que Jesus revestiu o Nalingo corpo. sambela lokola moto amerite quelque Eu chose. gostaria Sambela de lokola mas ora como Zambe Deus na luka yo te. que já nunca te Bokonzi no procurei, yepa na nga. mas o teu reino vem a Nalingi mim. kobanda lelo. Gostaria que a partir de hoje Bato batanga yo. que essas pessoas te leiam da minha vida. Amém. Amém. Tu crois ce message? Acredita nesta mensagem? Levez-vous. Levantemos todos. Il connaît nos défaillances, nos luttes de chaque jour. Na língua banda kopesa Nzambe merci pour la liteya. Gostaria que agradeça a Deus pela mensagem. Pesenga makasi ko te pa. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de mer.